Olá! Começa agora o Assembleia Popular, um programa criado pela Resolução 839 de 2004, que dispõe aos cidadãos um espaço para livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Lembramos que o programa é gravado às quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na Assembleia Legislativa, em frente ao Parque Ibirapuera. Para participar, basta se inscrever no local momentos antes do início do programa, mediante a apresentação do documento de identidade. Um recado importante: de acordo com o artigo da resolução, a utilização da tribuna deverá obedecer aos princípios éticos e morais instituídos por esta casa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio deste programa. Feito assim, nós vamos dar início agora ao Assembleia Popular. E a primeira pessoa a falar é o senhor Lívio Carlos da Silva, jornalista e juiz de paz. O senhor tem 9 minutos, por favor. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Assembleia Legislativa. Boa tarde, o nosso deputado Enio Tato. Enio Tato, mais uma vez eu estou aqui na tribuna e estou agradecendo a sua competência, a sua coragem e a sua humildade, que você colocou esse programa Assembleia Popular para São Paulo inteiro. E todos os paulistanos moradores de São Paulo têm o direito a falar, a reclamar, a trazer processo, denúncias, reclamações, desde que venha com documento, com prova. Não vem aqui falar calúnia, injúria e difamação. Isso daí, esse programa não é para essa finalidade. Por favor, eu falo aqui e tudo que eu falo, eu estou com o documento na mão, eu estou com o documento com a prova. Não estou falando denúncia, calúnia e difamação. Não estou difamando ninguém. Quem quiser as provas, documento, eu dou cópia para o Brasil inteiro. Que eu não tenho medo. Eu falo com coragem. Eu não sou super-homem, eu não sou Hulk, mas eu estudei para falar e falo o que acontece. Gostou, gostou, não gostou, não é problema meu, né? Outra coisa, eu falo repetidas vezes, porque, em outras palavras, a justiça do Brasil é uma justiça podre, burra, corrupta e mentirosa. Eu tenho documento, eu tenho prova. O que eu estou falando é problema meu. A Assembleia Legislativa não tem nada a ver com isso. Não venha atormentar a Assembleia Legislativa. Venha falar comigo. Eu fico na portaria de plantão. Por quê? A prefeitura contratou firmas particulares para gerenciar, fazer a administração do cemitério. Simplesmente o cemitério de São Paulo foi roubado, saqueado, destruído, difamado. Fizeram tudo que é desgraça que existe no cemitério. Eu coloquei 8 processos em cima de uma firma que está gerenciando o cemitério. O nome da firma é Cortel. A matriz dessa firma é em Porto Alegre. Ela está trabalhando aqui com o CNPJ emprestado. Isso daí eu já falei repetidas vezes. E já fui até na prefeitura, não fui atendido. E eu vou voltar e vou falar. E ninguém vai se mandar fechar a boca, eu não tenho medo. E ninguém vai fazer eu me calar. Não vou me calar. Não vou me calar, porque é uma vergonha o que está acontecendo em São Paulo e no Brasil. O Brasil, em outras palavras, nós perdemos a Constituição do Brasil, porque tem muito remendo e esse remendo só anda do lado errado. E eu estou falando disso aí com prova, entendeu? Tem o caso da minha mulher que até hoje não terminou, começou e não terminou. No caso o juiz mandou dividir a indenização, simplesmente eu fiquei sem nada, entregou a indenização para as advogadas. Mas a advogada tudo suspensa com a inscrição dela cancelado da OAB. Eu reclamei, falei, trouxe as provas, não dá em nada. Que isso daí é uma vergonha. Eu tenho um nojo da justiça do Brasil. Porque começa e não termina, e quando termina é tudo pela metade. Outra coisa, estou falando em assuntos diversos. Outra coisa, eu peço à população inteira de São Paulo,
por favor, venha na Assembleia Legislativa, venha trazer suas demandas, reclamação, processo. Outra coisa, a ANEEL é uma parte, uma parte da antiga Eletropaulo. É uma parte, entendeu? Então essa ANEEL está enganando todo mundo. E outra coisa, ela foi cortar a energia de um consumidor. Simplesmente esse consumidor perdeu a paciência, perdeu o equilíbrio e ele matou um funcionário. Ele matou, não foi eu, ele matou. Só que ele errou, porque o funcionário não tem nada a ver com isso. Agora, pela lei, não pode cortar a energia. Não pode cortar, pela lei, a lei é muito clara. Só burro, estúpido, analfabeto, que tomou a decisão errada. Um está preso porque matou, e o outro está numa situação difícil porque ele está no cemitério enterrado, entendeu? São coisas que as pessoas não têm conhecimento, não têm educação, não têm respeito, não têm sabedoria, a pessoa perde o equilíbrio, entendeu? É desagradável uma situação dessa, muito desagradável. Agora, outro assunto que eu estou falando aqui com prova, está aqui gravado no celular. E eu não vou parar, ninguém vai me calar. Ninguém, não tem nenhum na face da terra que faça me calar. Não tem. Eu fui no supermercado Açaí, entendeu? Então, eu fui acusado de ter roubado caixa de chocolate. Só que quem me acusou foi uma funcionária baixinha. Depois ela chamou outro amigo dela lá, só que não me mostrou a filmagem das câmeras do supermercado, não foi mostrado. Aí eu falei lá para eles, chame a polícia, eu não saio de dentro do supermercado enquanto a polícia não chegar. Eu falei assim, eu vou ficar pelado dentro do supermercado. Eu vou ficar pelado até a polícia chegar, para a polícia mandar eu tirar a roupa. Aí depois fala, não, pode ir embora. Peraí, calma, me acusa que eu peguei essa caixa de chocolate, eu chamei a polícia. A polícia foi, mas eles não deixaram a polícia entrar. Então, outra coisa eu pergunto, o que a polícia está fazendo? O que foi lá e não entrou? Eles não deixaram a polícia entrar. Aí eu fui na delegacia 3 vezes, aí o escrivão e o delegado falou que só faz o BO com a presença de um advogado. Se não tiver advogado, não faz o BO. E isso aconteceu, foi domingo de tarde, no supermercado Açaí. Eu não vou me calar, eu não tenho medo desse supermercado, não tenho medo, porque eu fui acusado. Quando eu mandei ele chamar a polícia, eles ficaram em pânico. Porra, se eu tivesse com medo, se eu tivesse roubado, eu não tinha chamado a polícia. Eu chamei, fiquei lá sentado, esperando a polícia chegar. A polícia demorou 1 hora, mas não deixaram a polícia entrar, a polícia ficou lá do lado de fora. Aí, o que aconteceu? Eu contei toda a história para a polícia. A polícia falou, o senhor vai lá para o DP e fala lá com o delegado. Eu fui para o DP. Eu já fui no DP 3 vezes. Só que o delegado e o escrivão falou, não vou fazer o BO. Eu só faço o BO com a presença do advogado, porque isso é um caso de indenização. Não interessa se é indenização, se não é. Interessa que eu fui acusado por 2 energúmenos, burro, estúpido, ignorante, que não sabe de nada, não tem conhecimento das leis, para poder... nem fomérico eu sou, não é caso fomérico. Simplesmente, eu não sei o que ela tem dentro da cabeça, só que ela me acusou direto. Ela estava pensando que eu sou algum idiota, algum imbecil, sou algum burro, não. Eu tenho bastante diploma, para ela e para quem quiser. 1 minuto. Entendeu? Então, é uma vergonha o que vem acontecendo no Brasil. Essas barbárie da justiça, dos órgãos públicos, no caso dos supermercados, e daí por diante. Quer dizer, a gente fica sem saída, vai a algum lugar com a cabeça honesta, fazer uma compra, conversar com as pessoas, e de repente as coisas viram ao contrário, não é?
Então eu vou falar mais uma vez. Eu tenho nojo da justiça do Brasil. É uma justiça podre, burra, corrupta, mentirosa. E quem não gostar, venha falar comigo. Não é com a Lespe. A Lespe não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mais uma vez eu estou aqui presente e muito obrigado e uma boa tarde. Nós agradecemos aqui na Assembleia Popular a participação do senhor Lívio Carlos da Silva, jornalista e juiz de paz. Aqui na Assembleia chamamos agora ao programa ao púlpito o senhor Agostinho da Paixão Miranda, que tem 9 minutos para o seu pronunciamento. Poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o poder da imprensa. São os 4 pilares da democracia. Tire qualquer um deles e a democracia desmorona. Infelizmente, no Brasil, o 4º poder, a imprensa, é mercenária e covarde. Depois eu vou explicar o porquê que a imprensa é covarde. Hoje eu ia trazer um outro tema, mas eu estive vendo ontem à noite uma reportagem e eu acabei modificando o meu tema. Tenho aqui, Vila Andrade. Policiais atiraram por engano em um colega do grupo de elite da corporação. O cabo Ronei Paula Vieira, 31 anos, ele é do Comando Especial da PM. A família do cabo Ronei de Paula Vieira, os meus sentimentos. Ele foi executado de maneira bárbara e fria por policiais militares. E o que aconteceu? O cabo Ronei, que é do grupo especial da Polícia Militar, estava com a arma na mão, na rua. Eu não sei se ele ia fazer abordagem de alguma pessoa suspeita. Os policiais passaram, viram um cidadão com a arma na mão, não pensaram 2 vezes, meteram bala nele. E eles fazem isso direto. E depois eles disseram que foi engano. Engano? Será que isso é engano? Não, isso aí é execução. Infelizmente, a polícia brasileira, e principalmente aqui em São Paulo, o comando ensina que o policial tem que matar pelo menos matar pelo menos algum bandido a cada 5 meses. É por isso que eles matam assim. Será que esse é um tipo de abordagem correta de um policial? Se ele vê alguém com arma na mão, será que não passa pela cabeça dele que pode ser um policial que está com a arma na mão ali? Isso aí é o seguinte, é sede de sangue. Os nossos policiais têm sede de sangue. Por isso que ele vê uma pessoa com a arma na mão, ele não quer saber se é policial, ele já pega, mete bala. Depois ele vai ver o que aconteceu. E infelizmente, o cabo Ronei de Paula Vieira, 31 anos, do Serviço Especial da Polícia Militar, foi executado de maneira bárbara. O que tem que acontecer agora? Expulsar esses policiais que mataram o cabo Ronei e punir com rigor os seus superiores. E aí você vai subindo na escala hierárquica, né? Até chegar ao secretário, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, e atinge também o governador. Agora, o governador Tarcísio, por um lado, você pode ficar sossegado, porque o PT, o governo do PT, tem agido da mesma maneira que os partidos de direita e de extrema-direita. Na Bahia, nós temos 3 ou 4 mandatos lá do PT, o atual governador Jerônimo Rodrigues, que é o governador da Bahia, e a Bahia é um estado onde se mais mata hoje no Brasil, com o governo do PT. O PT, com 4 governos lá, já deve ser o 4º governo, o 3º governo, o governador do PT, e eles não conseguiram resolver e não conseguem resolver o problema da violência policial. Eu já vi entrevista do Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, apoiando de maneira incondicional a polícia. É por isso que eles não acabam com essa matança dentro das polícias. Já foi dito que os homens geram monstros que acabarão por devorá-lo. Se fosse na periferia, o que aconteceria? No caso desse, na periferia, eles simplesmente iam colocar uma arma na mão da pessoa e falar que foi confronto com bandido. Ou então, isso acontece constantemente, né? Quando é morador, quando é pessoas de periferia.
E aí vem até o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, vem o governador Tarcísio de Freitas e diz, não, foi confronto. Aí os policiais não puderam falar que era confronto, porque era um policial. Se não fosse policial, ia ficar por isso mesmo. Se fosse um trabalhador, de repente, passando a arma dele para uma outra pessoa, ele ia ficar por isso mesmo, não ia acontecer nada. A questão de alguns anos atrás, eu frequentava a gnose na Vila Mariana e nos meus treinamentos para fogueio ou para dar conferência, acontecia alguma coisa que eu não gostava. Muitas vezes tiravam algumas coisas da minha fala, e algumas coisas da minha fala virava a capa da revista Veja. Era algo que eu não gostava. Um exemplo é isso aqui que virou capa da revista Veja. Eu cheguei a ter umas 14 ou 15 capas da Veja relacionadas com coisas que eu falava nas conferências, mas acabei jogando fora, ficou apenas essa aqui. Aqui nós temos 2 de junho de 2004. Papa Michael, as receitas do Papa da Longevidade, Papa Michael. Papa Michael assassino oficial da Polícia Militar. E os Papa Charles, assassinos oficiais da Polícia Civil. Está meio assim, meio sujo, que eu fiz algumas observações em cima. Temos uma outra aqui, 11 de junho de 2003. 11, auxílio à autoridade. Entrevista com o médico americano, o Papa do Rejuvenescimento. E aqui nós temos 30, 40, 50 e 60. Sistema bancário disparado. Isso aqui se refere ao Código Internacional, se refere ao Código de Ocorrências Policial. Isso aqui, na época, tinha alguns policiais querendo me matar e amigos meus fizeram essa reportagem, passaram essa reportagem na Veja para refrescar a cabeça deles. O azul e branco, no código da Marinha Mercante, azul e branco quer dizer, quero falar com você. Meus amigos, aqui no Brasil, a violência policial não deve ser medida apenas pelo número de confrontos entre policiais e supostos marginais. A violência policial deve ser também medida pelo número de desaparecimento, porque o policial militar, os Papa Michael, e o policial civil, os Papa Charles, eles são orientados a matar e levantar a tampa do esgoto, ou mais precisamente a tampa das galerias pluviais e jogar o corpo ali dentro. Então, tem muitas pessoas que desaparecem, que são pessoas que foram executadas por policiais, e eles pegam o corpo e levantam a tampa das galerias pluviais e jogam ali dentro. Nós teríamos e temos que fazer uma CPI das pessoas desaparecidas. Se nós fizermos essa CPI, nós vamos ver que a maioria das pessoas desaparecidas são jovens e negros. Ao fazer essa CPI, a gente vai constatar realmente o tamanho da violência policial. E por que acontece por que acontece isso? 1 minuto. Porque o próprio comando estimula isso aí. E aonde nós vamos chegar com tudo isso? Se vocês prestarem atenção no cartel de Jalisco, lá no México, o cartel de Jalisco, um dos mais violentos lá do México, o mais violento, ele é formado principalmente por policiais e soldados. Com a violência dentro dos presídios aqui, nós criamos uma facção, uma das facções mais perigosas do mundo, e está se alastrando por todo o mundo. Porque se acha que bandido bom é bandido morto, né? Então, o Carandiru acabou criando essa facção extremamente perigosa. Agora, com essa violência dentro da polícia, logo nós teremos também aqui, não um cartel de Jalisco, mas o cartel de São Paulo. Porque o crime mais hediondo que existe é o homicídio. A partir do momento que você dá carta branca para os policiais para ele matar e jogar o corpo dentro das galerias pluviais, ele vai se transformando no monstro, vai se transformando em bandido. No futuro, nós teremos aqui, na polícia, um monte de bandidos,
porque nós Acabou estamos... seu tempo, senhor. Muito obrigado, senhores, e até a próxima. Nós agradecemos a participação aqui na Assembleia Popular da Rede Alesp, que você confere todas as semanas. Tivemos aqui o depoimento do senhor Agostinho da Paixão Miranda. Agora chamamos ao púlpito a jornalista e advogada Lúcia Cristina. A senhora tem 9 minutos. Bom dia a todos vocês que nos assistem pela TV Alesp. É possível haver organização da segurança e diminuir a prática dos crimes, principalmente praticados contra as mulheres. Moro na região do Ipiranga, onde existem 3 delegacias. A 17, na rua Dom Luiz Lasanha, a 85, na rua Doutor Juvenal Hudson Ferreira, a 95, na rua Comandante Taylor. Essas 2 últimas, ela atende parte da região do Ipiranga, por atenderem uma parte alcança até São Caetano, é próximo, o município de São Caetano, e a favela do Heliópolis, na região lá depois do Sacomã. Se você reside naquela região, peça ao escrivão de polícia, dentro da delegacia, registrar o tipo de crime que você sofreu, dizendo a ele a agressão sofrida por você, que eu tenho comentado aqui 5 tipos de violência: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Diga ao escrivão o fato e diga para ele registrar somente o fato ocorrido, para você saber qual o tipo de prova que você tem que levar para a delegacia, para coincidir o crime com a prova e encaminhar para o fórum da maneira correta. Obrigada. Você pode registrar o boletim de ocorrência na delegacia até 6 meses após o ocorrido. Esse procedimento é o mesmo nos registros presenciais e online. Em ambos os locais, você acompanhará o andamento do seu boletim de ocorrência pelo número fornecido a você referente ao seu registro. Geralmente, as delegacias de polícia mantêm o mesmo escrivão para acompanhar um registro no decorrer de toda a investigação. No entanto, não é uma regra geral. O escrivão pode ser substituído, incluindo os crimes praticados com veículos. Felizmente, temos os registros dos boletins de ocorrência online. São aqueles que você faz pelo computador. As delegacias eletrônicas aceitam os registros dos casos de roubo, furto, perda e extravio de documentos e objetos. Reiterando a competência territorial das delegacias de polícia, as 3 delegacias que atendem a região do bairro do Ipiranga são 17, 95 e 85. Tem um fórum para enviarem os seus registros, o Fórum Regional do Ipiranga, onde aqueles policiais podem se apresentar, aliás, ao juiz criminal, porque somente ele fará o julgamento de todo o registro que acontece naquela região, enviando as provas de acordo com o entendimento daquele juiz de um único fórum da região. Fórum Regional do Ipiranga. Se os policiais enviarem as provas ao fórum de acordo com o entendimento daquele fórum regional, haverá a punição de acordo com o entendimento, com a expectativa do policial no decorrer de todo o procedimento de investigação dele dentro da delegacia, desde quando ele faz o primeiro registro pelo boletim ao comparecimento da vítima ao escrivão. Haver crimes sem solução na região do Ipiranga é inadmissível. São 3 delegacias e um fórum. São 3 delegacias com policiais
E um juiz, 2 no máximo, que julga. É somente ter o conhecimento do procedimento desse juiz, do bairro do Ipiranga, do Fórum Regional do Ipiranga, para poder proceder os registros dentro do entendimento dele. O Ipiranga é um bairro predominantemente residencial, com ruas onde há construções de casas tradicionais do bairro, há o monumento da Independência, recém-reformado, um local belíssimo, predominantemente residencial. Há construtoras edificando empreendimentos desde o final da Rua Santa Cruz até as redondezas da Avenida Nazaré. Tudo novo, tudo renovado, ambiente inovado, está um local muito bem conservado. Não é local para haver sequer importunação à população do bairro do Ipiranga. Porém, infelizmente acontece, por vezes, a prática de um crime em uma determinada região. O policial não registra, utiliza aquele crime para se beneficiar praticando um ato de prevaricação. Retardar o registro de um crime, deixar de praticar o seu procedimento expresso em lei para satisfazer um interesse, um sentimento pessoal, é crime onde o policial corre o risco até de perder o cargo dele. Dentro da competência territorial, o policial tem que proceder de acordo com o que há na legislação. O policial não pode ficar com seu celular, pela garantia constitucional do direito à intimidade, à vida privada e ao sigilo das comunicações existente no Marco Civil, da internet e nos incisos 10º e 12º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Existem casos onde o policial perde o cargo. Se ele deixar o criminoso fugir e utilizar os seus documentos, por exemplo, se ele colocar com isso pontos de prostituição e utilizar o documento de uma pessoa para fazer um pano de fundo para aquele crime, explorando um ponto de prostituição. Se o policial, um promotor, um investigador, ciente de um crime, não denuncia e utiliza documentos para cobrar serviços gratuitos, serviços que são gratuitos, o policial não pode cobrar. O policial não pode, se o policial não atende também a sua solicitação, por exemplo, não ter simpatizado com a pessoa, o policial da competência territorial, ele tem que atender aquela solicitação. 1 minuto. Funcionário público que nega atendimento em órgãos públicos pratica o crime de prevaricação. Por exemplo, fórum, cartório, agências do INSS atrasando o seu atendimento numa agência do INSS, onde você solicitou atendimento, uma atualização de vínculos, uma atualização de pagamentos que você fez ao INSS, ele não pode retardar isso intencionalmente, esse atendimento. Ele não pode anexar documentos, deixar de deixar documentos, não atender o 90 por comodismo, dizendo que isso você mesmo pode fazer. Exija o seu atendimento nas delegacias, pelos policiais, de uma maneira correta, com educação, e procure ficar o mais calmo possível após sofrer aquela violência, para poder conseguir conversar com o escrivão de polícia e relatar exatamente o que aconteceu com você inicialmente. Senhora Lúcia Cristina, seu tempo já acabou aqui na Assembleia Popular. Agradecemos a jornalista Lúcia Cristina Bertolini, Obrigada. participante deste Assembleia Popular. Agora chamamos ao púlpito o senhor Manuel da Cruz Carlos Vieira, pastor e professor. O senhor tem 9 minutos para se pronunciar hoje na Assembleia Popular, aqui direto da Assembleia Legislativa. Por favor.
primeiro lugar, eu já começo agradecendo ao nosso Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando. Já deu para os demais que falaram antes de mim, e eu creio que os demais vindouros terão também a sua vez. E quero parabenizar, cumprimentar a jornalista Renata, a Carol, que também é a nossa fotógrafa, e as demais, em nome delas, eu cumprimento os demais jornalistas de todo o nosso país. Quero também parabenizar também o Enio Tato e cumprimentar ele, no nome dele, todos os demais deputados que são a favor desse programa em todo o Brasil. E os demais amigos que estão aqui na plateia se sintam cumprimentados também. Vou começar exatamente por um trabalho que a gente já vem falando há tempo, e principalmente agora, que nos últimos 365 dias, nos últimos 400 dias, tem aumentado demais o custo de vida, aliás, acima de qualquer normal. Inclusive, ontem eu estava assistindo que foi o ano passado, o ano que mais aumentou a conta de luz, e que nós podemos se preparar que a partir desse mês mesmo, este ano vai ser mais alta ainda. E não deram justificativa. De primeiro falava que era falta de chuva ou excesso de chuva, não falaram nada não, falaram só que vai aumentar. E além de tudo, né? Então é exatamente sobre o repasse, não é aumento, é repasse para todas as categorias, mas não tenho tempo para citar todas, vou citar apenas algumas delas. Começando pelo aquele que leva nós e traz todos os dias da nossa residência para o trabalho e do trabalho para a residência, que são os motoristas. Também os GCM, que estão incansadamente trabalhando por todo lugar. Aliás, eles fazem o trabalho hoje até de policial, mesmo sem serem. Querem dizer também, assim também como os professores, que eu sou professor, falo alguma coisa, sei alguma coisa, graças aos professores. Não só eu, como todos os demais. Enquanto um desembargador, o ganho no geral, no final das contas, está em torno de 800 mil, eles não ganham 8. E eles aprenderam exatamente com eles, com os professores. Assim também como jornalistas. Jornalistas, alguns que ganham acima de 8 mil, 10 mil. A maioria ganham menos. E eu também tive um encontro com um funcionário da Enel, que foram trocar um poste lá na comunidade, e fizeram um trabalho extraordinário. No mesmo dia que o poste caiu, eles já foram lá, já substituíram. Um trabalho até 00:30, eu acompanhei o trabalho com eles, e os ganhos também não chegam a 8 mil, e é um trabalho extraordinário, fortíssimo. Que se isto não é aumento, se tivesse sido repassado do final da década de 70 até hoje, os reajustes que foi determinado por lei, eles hoje estariam, esse pessoal, essa categoria, estava em torno de 8 mil a 8.500 reais, no mínimo. E que também outras categorias também, no qual também eu faço parte dela, é exatamente os aposentados. Os aposentados tivessem vindo os reajustes na íntegra, eles hoje estariam, olha, para começar, que ele está falando, não é qualquer pessoa, sou contador por formação, sou administrador de empresa por formação, fiz comunicação oratória, estudei direito, tenho 15 certificados na área da saúde, ex-vereador de São Paulo, capital, fui do colégio de líder, mandei na Câmara Municipal em São Paulo do primeiro dia até o último, nada era assinado e nem aprovado se não tivesse a minha assinatura, e assim por diante. Que se tivesse acompanhado os reajustes, isso tinha, hoje, o aposentado já estava recebendo no mínimo de 5.500 a 6 mil reais. E com isso, os cobradores também, os cobradores e os fiscais das empresas e outros mais das categorias que recebem menos de 5 mil reais. Isso é de extrema importância, eu peço ao nosso deputado, no qual eu já fui suplente federal por 2 mandatos, suplente estadual por 1, que junto com o nosso governador, o governador Tarcísio, o governador mais forte do Brasil, porque ele está no estado mais forte, que faça esse trabalho para que essa reposição venha o mais rápido possível. Como eu falei no outro programa passado,
Eu fui no Parque Dom Pedro, onde de vez em quando eu compro fruta, que geralmente eu compro mais lá perto da minha casa, mas eu fui lá, onde eu comprava uma dúzia de goiaba por 12, 15 reais, me cobraram 80. E manga, onde eu cobrava por 18, 20, há um ano atrás, isso não foi quando eu nasci, não. Foi há um ano atrás, hoje cobraram 120 reais na dúzia da manga. Então, pessoal, vamos trabalhar o mais rápido possível para que essas reposições venham. Inclusive, eu encontrei uma professora, ela falou, professor Manuel, através desse trabalho que o senhor vem fazendo aí, com o apoio dos deputados e todos, meu ganho era de 3.500, foi para 7.500. Os garis também falaram, nós tivemos um aumento muito bom também. A polícia teve 25%. Não chegou aos 8,5%, mas vai chegar, com fé em Deus. E os demais, motorista, enfermagem, o pessoal da enfermagem, pode ter certeza que vamos alcançar também. Até porque a minha trajetória é de vitória. Só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi como vereador, eu era suplente, eu subi nos 2 segundo ano da Marta. Nos 2 primeiros anos, eles só tinham votado simplesmente aumento da passagem de ônibus, aumento do salário dos vereadores, e a taxa da água, a taxa do lixo e a taxa da luz. E depois, logo quando eu assumi, já comecei a trabalhar incansavelmente para derrubar essas taxas. E quero dizer, com menos de 15 dias que eu estava na Câmara, já votamos 120 projetos em um dia. 120 projetos. E não tinha nenhum de mudança de nome de rua. Era canalização de córrego, construção de escola, creche, do hospital da cidade de Tiradentes e outros demais hospitais. Que tanto era projeto do Executivo, como projeto dos vereadores. E daí foi um trabalho tão forte que jogamos pesado, projeto que eu já levei, proposta que eu já levei também, com apoio dos demais vereadores, que foi aprovado a proibição de rodar ônibus com mais de 10 anos de uso. Por isso que só roda ônibus até 10 anos de uso, novo e seminovo. Conseguimos também fazer com que fosse aprovado os corredores. Fizemos também com que fosse aprovado ar-condicionado nos ônibus. E também até a tomada para carregar o telefone. E eu percorri o Brasil, Maranhão, Goiás, Tocantins, várias cidades de Brasília em torno. Só andei em ônibus novo e seminovo. Carregador, tomada para carregar o celular e ar-condicionado em todos. E até antes de eu assumir não tinha nada disso no Brasil. Nada disso. Então, o que a gente está falando é um vencedor. Desde que tenha uma equipe ao lado também que tenha bom senso como eu, para que nós vencemos ao melhor, fazemos o melhor para nossas comunidades em todo o Brasil. 1 minuto. Assim também como o selo de qualidade da água que nós tomamos, que só para você ter uma ideia, quando a partir do momento que foi implantada a lei, diminuiu em 25% o atendimento médico. Você vê que enquanto a água ela faz com que nós podemos ficar livre até de 20 doenças. A água antes dessa lei, nós podíamos ter até 43 doenças a mais. Assim também como o selo de qualidade do óculos, que quem usasse o óculos por um ano, a visão dele era reduzida por 20%. Se usasse por 5 anos, se tornava totalmente cego. Então, quem está falando é exatamente o pastor Manuel Cruz. Quero agradecer a oportunidade, que Deus continue iluminando e abençoando a tudo e a todos. E estamos juntos. Não estou no passado, não. Tem projeto. No próximo, eu falei dos próximos projetos. Que Deus abençoe a tudo e a todos. Nós agradecemos aqui na Assembleia Popular a participação do senhor Manuel da Cruz Carlos Vieira. Agora chamamos ao púlpito, onde ele terá 9 minutos para se pronunciar aqui diretamente da Assembleia Legislativa, ao aposentado senhor Lorivaldo Delfino. Por favor, o microfone é seu. Olá, você que está vendo esse programa. Meu nome é Lorivaldo Delfino, eu sou o vampiro da região leste de São Paulo. Sou um cidadão comum que procura sempre o bem das pessoas e estou sempre aqui e na Câmara Municipal de São Paulo. E eu sinto falta de você, cidadão, aqui, também levando e trazendo suas denúncias e promovendo cidadania e promovendo solução aonde você mora. Bom, eu vou começar aqui falando de uma empresa sem vergonha, de uma empresa nefasta, de uma empresa
Canalha, seu nome Enel. Eu posso falar porque eu sou aposentado da Light, que virou Eletropaulo, que virou EMAI, que virou Enel, que virou Bandeirantes, que virou a CETEP. Mas vamos falar sobre a Enel. Você sabe quanto é que foi o lucro da Enel em 2023? 3,44 bilhões de euros. Nem estou convertendo para o real. Essa mesma empresa deveria ter, no mínimo, a vergonha na cara de ter um contrato e ter firmado e ter a responsabilidade de manter o que está no contrato. A concessão dessa empresa ela vence em 2028. E o próprio governador, assim como o prefeito, assim como vários, estão contra a Enel. Por quê? No dia 3 de novembro, ficamos uma semana aqui na região de São Paulo sem luz. E desde o dia 15, agora desse mês de março, estamos em abril agora, ficamos praticamente 2 semanas sem luz no centro da cidade. A Enel não fala, mas eu vou falar o que é. A Enel não está investindo em manutenção, não está investindo em melhoria, está mandando gente embora e ainda quer acabar com a aposentadoria dos aposentados. Ela quer acabar. Já perdeu lá em Brasília e já encerramos esse assunto. Mas o fato é, com um lucro desse, quanto é que ganha cada pessoa que tem dividendos para receber? Muito. E pasmem, o ano passado a Enel praticamente dobrou o seu faturamento. Ou seja, uma empresa que só visa lucro, que só visa lascar o cidadão. E segundo informações, ela está ali na Itália agora para procurar teor jurídico para se pautar e não perder a concessão aqui em São Paulo. É uma vergonha, é um descaso com o cidadão, com o comerciante, com o empresário, com o morador aqui da região de São Paulo, aonde a Enel tem essa concessão. Para mim, é fora Enel. Por quê? Dentre essa falta de luz que tem no centro, existe uma questão também marginal. Por que está acabando a luz no centro se nunca acabou? Houve um caso há 30, 20 anos atrás, tá? Que lá são 4 cabos. Quando sai um, o outro assume. O que o segundo assume, sai o segundo, assume o terceiro e o quarto. Até chegar no quarto, a manutenção já fez o primeiro. Ou seja, nunca vai sair fora. Mas como está o centro da cidade hoje, está abandonado, está na mão dos bandidos, nas mãos dos bandidos, entre delegacia, ali na cara da Secretaria de Segurança Pública, e o pessoal não pode fazer nada. Por quê? Porque Brasília não deixa você mexer com um morador de rua, com o dependente químico. Você trupica nesse pessoal. A gente sabe que esse pessoal merece respeito, tem que ser dado a dignidade para eles, mas o fato é, hoje eu posso falar sem medo de ser feliz. E ontem eu estava num evento do prefeito Ricardo Nunes, num projeto chamado Vila Reencontro, lá em Guaianazes. E esse projeto é dado para o pessoal de rua. É um projeto bom, é um projeto ótimo, tá? Mas é muito pouco porque tem de gente na rua abandonado. Eu falo isso por quê? Porque PT, PSOL, esses bandidos também, que estão na Câmara, foram contra esse projeto, que visa melhorar. Tem que você, cidadão, você parlamentar, ter vergonha na cara e parar de falar em democracia. Aí o cara vai para a Venezuela e fala democracia relativa. Olha agora a Venezuela lá nas eleições. O próprio presidente está metendo pau no nosso presidente porque está falando besteira dele. Ou seja, o morador de rua, que é para ter a dignidade necessária, o próprio PT, PSOL, os de esquerda são contra um projeto de melhoria. Vocês deveriam acabar com essa questão de falar democracia e focar na sintonia e harmonia dos povos. O que é isso, na minha ótica? Se tem um projeto que ajuda, deixa aprovar. Depois você vê a questão de cada item do projeto. Mas já para ajudar, porque quem está na rua, quem está no desespero, não tem tempo de esperar um projeto. Quanto mais rápido ele sai, melhor. Essa semana, a semana passada, eu sou morador do córrego Riacho dos Machados, na sequência, a comunidade do Tanque. E temos lá uma favela, tá? É uma favela. As pessoas moram lá sem dignidade nenhuma, em cima do córrego Miquelina.
Tivemos uma reunião com o subprefeito, porque o pessoal ligou, falou que tinha caído 4 barracos, eles queriam o auxílio aluguel. Porque tem pessoas que foi feito o cadastramento e dos barracos que caíram, ninguém recebeu o auxílio aluguel. Marcamos uma reunião com o subprefeito e nessa reunião, o nome desse subprefeito, Marlon. Hoje, eu falo sem medo de ser feliz, que esse Marlon não tem competência para ser subprefeito. Você vai saber na sequência por que eu estou falando isso. Tivemos a reunião com o Marlon, o subprefeito, levamos para essa reunião o supervisor Hélio, que é da SEAB, tá? E é lógico a comunidade. A Dida, que estava para participar, também faltou, mas o fato é, nessa reunião foi contemplado, aliás, foi consensado o quê? O subprefeito deu a seguinte opinião, aliás, a seguinte conclusão. Vamos marcar uma reunião com a Ciurub, que está lá para fazer um projeto lá. Depois dessa reunião, a gente fala sobre o auxílio aluguel. Eu falei, tá bom. Nessa reunião vai ter que ir você, o subprefeito, o Hélio, que fez o cadastro de todo mundo, tá? A Dida, que mora no tanque, tá? E, é lógico, a gente da comunidade. E também falamos do prefeito de São Mateus, Roberto Bernal, do vereador Gilson Barreto e do vereador Rinaldo de Gílio. Saindo da reunião, fizemos um vídeo pedindo ao prefeito socorro, ajuda nós. Tá? Do dia 14 ao dia 25, quando foi a data, o que eu fiz? Eu fui na Câmara de Vereadores, protocolei um pedido para o vereador Gilson Barreto e mandei por e-mail. Se não puder ir, que mande um representante. Mandamos também um ofício ao subprefeito, abrimos um SEI lá, o SEI é um número protocolado da Justiça, tá? E mandamos também e-mail, tá? Então era para ir Gilson Barreto e o subprefeito de São Mateus, porque eu moro no Riacho Machados. A Câmara do Tanque pertence a Sapopemba. Mandamos um e-mail ao subprefeito de Sapopemba, doutor Marlon, senhor Marlon. Mandamos um e-mail, abrimos um SEI lá também, mandamos um e-mail ao vereador Rinaldo de Gílio, e se ele não pudesse comparecer, que levasse um representante. O fato é, tudo isso foi feito legalmente, numerado, bonitinho. 1 minuto. A reunião foi dia 25 e, na sequência, houve greve de funcionários, a gente cancelou apenas a comunidade. Mantivemos o pessoal da era para estar lá quem? O subprefeito, o Rinaldo de Gílio, o vereador e o subprefeito de São Mateus. Não foi ninguém de Sapopemba. É por isso que a gente está com essa situação. Estou marcando a reunião agora com o vereador para ele justificar por que ele não mandou um representante. Mas o fato é, cidadão, a gente está na rua. A gente está fazendo a nossa parte. Quem não está fazendo são esses irresponsáveis da política. Obrigado. Nós agradecemos aqui na Assembleia Popular a participação do senhor Lorivaldo Delfino. Chamamos ao púlpito agora também para fazer o seu pronunciamento, a sua exposição, o senhor Oswaldo Martins de Oliveira, jornalista e advogado. Por favor, o senhor tem 9 minutos. Meus cumprimentos à mesa, através da jornalista que dirige este programa e aos confrades que também utilizam da palavra. Oswaldo Martins de Oliveira, nome arte Divadão, Duque da Língua Portuguesa. Crise de autoridade. Domingo, um jovem atropelou com seu carro Porsche um outro carro de um trabalhador, taxista da Uber, e em seguida o filho de mamãe, né, veio a mamãe e aliviou o flagrante. Eu nunca vi, nem na Ilha das Bananas, no norte da África, onde não existe Constituição, um policial liberar um flagrante a uma mamãe, ao filhinho, para levar num pronto-socorro, e acontece que não levou. A juíza diz, né, isso aqui está toda a mídia, que o clamor público não justifica o pedido de prisão, e a justiça negou na última segunda-feira o pedido de prisão temporária do motorista do Porsche, o jovem que bateu no carro Sandero e matou dolosamente o trabalhador. A família do trabalhador, enlutada, está aí, né, ao
Deus dará. A crise de autoridade neste Brasil nunca se viu dantes. A violência caminha pelas ruas. São Paulo hoje estamos à mercê da bandidagem. À luz do dia, na porta das escolas, dos hospitais, os assaltantes fazem o seu rapa, né? Para comprar picanha, né? E tomar sua cervejinha. Muito bem. Então o menino de mamãe não foi preso em flagrante, não fez a dosagem alcoólica, não se configurou de que estava com excesso de velocidade numa via pública e vai por aí afora. Né? De maneiras que nós estamos aí vendo o que acontece. Mas vamos falar de coisas boas. Beto Carreiro, herói brasileiro, memorial dia 9 de maio aqui neste auditório, aonde comemoraremos a entrega da comenda Beto Carreiro aos laureados. Beto Carreiro, que é lá do Parque Beto Carreiro World, lá em Santa Catarina, né? Um empreendimento criado por esse grande brasileiro. Nós vamos ter vários homenageados, dentre os quais eu vou citar alguns nomes, viu? Ivo Holanda, do SBT, o Buiú, também humorista do SBT, o violonista Robson Miguel, comendador, né? A Elza Vance, dos Trapalhões, a Virgínia Lully, afiliada do Beto Carreiro, e também o Paulo Cintura, o comediante, o Volpone Show da TV, o Vanderlei Cardoso, grande Vanderlei, meu amigo, pessoal amigo do Beto Carreiro, que fez o primeiro programa dos Trapalhões. Também vai estar aqui o Dedé Santana, o Cacau Caju e o Caju Castanha. E também o professor, pastor Manuel Cruz, né, que foi vereador da capital de São Paulo, será homenageado com a premiação do diploma Beto Carreiro, Herói Brasileiro 2024, organizado pela OIPALPO na Limpo, Associação Paulista de Imprensa, e pela OPESP, do qual eu presido essas entidades e vice-presidente da PI. Não há mais vagas, nós vamos homenagear 49 pessoas, né? O nosso deputado Bruno Zambelli, que é o patrono cultural, muitos amigos do Beto Carreiro têm me procurado. Infelizmente, são mais de 2.000 que querem ser homenageados. Só se nós usássemos um espaço, lá o campo do Corinthians, por exemplo, ou o campo da Portuguesa, mas não vai ser possível desta feita. Já encerramos a laureação dos homenageados. Continuando, eu quero parabenizar também os jornalistas que serão homenageados, né? O doutor Isaac Miniquilho de Araújo, o doutor Diego Miniquilho de Araújo, o doutor Eliseu Miniquilho de Araújo Júnior, todos da advocacia Miniquilo, e também o doutor Álvaro Barbosa Júnior, lá de São Caetano, advogado lá da Prefeitura de São Caetano. Serão homenageados e eu entreguei essa semana a eles a credencial oficial de jornalista profissional que foi outorgado, né, graças a um trabalho jurídico que eu fiz lá em Brasília, para que eles, então, ostentassem também na sua cátedra, no seu currículo, como jornalista profissional. Meus parabéns. Teremos eleições de 2024. Agora, no dia 5, encerra as inscrições para os pré-candidatos. Se você tem ideia de ser pré-candidato, é até sexta-feira. Escolha o seu partido aí, né, e vai adiante. Prepara os bolsos aí, porque vai ser necessário pão com mortandela aí, porque muitos eleitores só decidem votar na véspera da eleição e no dia. Então, pão com mortandela sempre ganha um votinho a mais, né? Nós sabemos disso desde que as eleições são eleições. Nós tivemos aí na mídia um comentário: bandido bom é o bandido morto, se possível morto na cruz. Colocaram Jesus no meio de 2 ladrões e disseram que todo ladrão merece morrer na cruz como morreu Jesus. É claro que isso revolta a nós cristãos.
não há palavras, né? Esse energúmeno, ou esse grupo de energúmenos que publicou isso, né, eles terão contas a prestar com a justiça divina. Isso eu não tenho dúvida. Bom, meus amigos, na sequência eu quero dizer que estamos ainda processando lá o Esporte Clube Corinthians Paulista, né, que não me respondeu o meu pedido de desagravo. Fui impedido de entrar no Parque São Jorge, mesmo pagando. Eu, jornalista, advogado, que ajudei o atual presidente a ser presidente em 2 eleições, né? E hoje sou proibido de entrar lá por uma decisão da antiga diretoria que continua mandando no Corinthians. Tá? Eles saíram, mas continuam mandando. Mas então eu vou agora apelar para a justiça, né? Que é a grande reserva que nós, cidadãos, temos para ver os nossos direitos cumpridos. E encerro dizendo o seguinte: fui lá na Igreja Central do Bom Retiro reclamar sobre o energúmeno que tomou 50 mil reais de uma idosa, que era minha irmã, com a promessa de casamento, pegou esse dinheiro e casou com uma obreira da igreja. 1 minuto. Eu tenho certeza que vamos adiante e vamos esclarecer isso na justiça por abuso sentimental. Muito bem. Meus amigos, lembrando então, dia 5 de maio, às 19 horas de 2024, quinta-feira, aqui no auditório da Alesp, Paulo Kobayashi, o grande evento Beto Carreiro, herói brasileiro, entrega da diplomação, personalidade de destaque. Muito obrigado e Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Obrigada ao senhor Oswaldo Martins de Oliveira. E agora vamos ao último participante da Assembleia Popular de hoje. Chamamos ao púlpito o senhor Allan Kardec Lopes da Silva. Nós que falamos direto aqui pela Rede Alesp da Assembleia Popular, da Assembleia Legislativa, aqui direto deste programa. Vamos ouvir agora o senhor Allan Kardec, por favor. Com muita honra estou aqui na TV Alesp para compartilhar com todos, passando de São Paulo para o país inteiro, esclarecimentos espirituais, porque nós somos todos espíritos e que nós vivemos em 2 humanidades e temos esclarecimento aqui que, se não aplicarem esses esclarecimentos no sistema global, não vai resolver nada, porque todos os problemas que tem aqui no planeta. E aqui em São Paulo, os problemas que estão acontecendo não são exclusivos, não são diferentes, é global. E se não fizerem assim, não vai resolver. Por quê? Porque a humanidade invisível estão aí perambulando pelos caminhos da vida, causando as influenciações em todos os setores. Porque chegou os tempos e no planeta existe um governo invisível que é desconhecido ao governo visível, que são os encarnados. Esse governo invisível chama mundo espiritual. Vocês não podem imaginar, porque esse poder do mundo espiritual que administra tudo, se não tivesse o poder do mundo espiritual administrando o planeta já teria desintegrado, acabado. Porque hoje está acontecendo a escalada da violência, conflitos internacionais e problemas diversos, e as coisas estão se agravando e ficará num descontrole total, porque os governos esquecem no amanhã, esquecem do futuro. Todo mundo pensa que a vida é só essa. Pensa que a vida é permanente essa, e não é. Todos esquecem que amanhã todos têm já agendado o seu destino, que chama o desencarne. Desencarne, qual é? É apenas o final da matéria corporal, porque o espírito continua a vida no além-túmulo. E do outro lado, são as realidades que todo mundo desconhece. Se tudo isso viesse a público geral,
tudo consertaria, porque está acontecendo a escalada da violência, problemas que o governo devia conscientizar, pelo menos pautar nas reuniões, nas discussões, o estudo, os conhecimentos espirituais, porque tudo tem a influenciação, em qualquer parte, em qualquer canto do mundo, existe a influência, e as influências, existe a do bem e a do mal. As influências do bem são o mundo espiritual, que está ali, em toda parte, administrando, só que então, porém, o Senhor da vida, Deus, ordena para respeitar o livre-arbítrio de cada um, porque o livre-arbítrio todos têm, mas responderão no final dessa vida, e aí as consequências virão. Precisamos urgentemente, aos senhores parlamentares, aos governos gerais, é necessário conscientizar e colocar educação espiritual, porque educando os espíritos invisíveis, esses que vamos chamar de ignorância, falta de conhecimento, educando esses, estamos educando os dois lados, porque um está influenciando o outro. Hoje está acontecendo problemas diversos, e eu quero só prestar aqui, nesse momento, a minha solidariedade, o que eu acabei de ver hoje na notícia no jornal, que isso é um absurdo, e os governos têm que tomar uma atitude, porque isso não pode permanecer. Vejam, na notícia de hoje, lá no povo de Israel, lá em Gaza, um comboio de alimentos estava chegando para alimentar esses milhões de gente. E o governo de Israel lança 3 mísseis em cima do comboio, destruindo os alimentos e causando desencarne. E o mais pior, estava a caminho, comboio, navios, com toneladas de alimento para alimentar esses milhões de gente ali. E retornaram para Chipre, porque Israel, inconsciente, está cometendo a violência. Isso é uma carnificina. Eu falo, senhores governos global, apelam, façam alguma coisa. Ao governo do meu país, faz alguma coisa. Não fiquem na janela aberta dos seus governos assistindo, porque a fome que está acontecendo, os problemas diversos lá, é pior que uma bomba na cabeça de cada um. Vamos dizer, é o pior que um holocausto, senhor ministro de Israel e governos. Está na hora de vocês acordarem, porque esses que estão lá, milhões, estão padecendo, passando fome. Isso é consequência de quê? Falta de consciência, de uma atitude, porque ficam se gladiando, se duelando, achando que vai resolver. As coisas só estão tomando uma escalada militar. E vai vir consequências muito piores. Governo de todos, está na hora de acordarem e fazer alguma coisa, porque lá são milhões. E lembrem-se, nós somos todos irmãos, nós somos uma família. Não podemos ficar aí em nossos silêncios, assistindo tudo isso, em camarote ou na janela. Eu faço, senhor presidente do Brasil, pelo amor de Deus, agem, faz alguma coisa, porque lá somos nossos irmãos, lá somos nossa família, que na verdade nós brasileiros temos passagem naquela região, temos família entes espiritualmente, porque somos todos uma família, espíritos, e não podemos nos calar. Ao governo de Israel, acordem, parem com isso, vocês estão agravando, e a coisa vai ficar pior se não fizerem nada. E esses governos geral ficam aí, assistindo, achando que, é lá longe, mas os efeitos também alcançarão as outras nações. Lá, nenhuma nação vai ficar neutra no agravo dos problemas que tem lá. Que a Rússia e Ucrânia também está acontecendo lá. O genocídio, a coisa terrível. Meu Deus, parem com isso, porque o mundo espiritual está aí agindo.
mas infelizmente o mundo espiritual tem as ordens para respeitar o livre-arbítrio de todos. E eu falo também, um apelo que eu faço, que está acontecendo, principalmente agora que a França colocou na Constituição a legalidade do aborto, e milhões agora está indo para o México, está indo para a Europa, está indo para o Uruguai para fazer o crime cruel, que é matar aquele feto que já é vida. Essas mães, esses pessoal que está apoiando o aborto, não tem consciência. Por quê? Porque não tem educação espiritual, porque não conhece que a vida continua depois do túmulo, que depois do túmulo é a realidade que todo mundo vai ter. Não existe a morte. Se existisse a morte, o mundo seria maravilhoso, estaríamos vivendo em paz, não existiria violência. Por isso que existe a guerra e tudo mais, porque falta a educação espiritual. Está na hora de todo mundo conscientizar e lembrar, vós é espírito e a morte não existe. Muita paz até. Nós agradecemos aqui, direto da Assembleia Popular, onde você também pode participar, comparecendo sempre ao meio-dia, chegando 15 minutos antes, todas as quartas-feiras, aqui na Assembleia Legislativa, onde gravamos este programa. Lembrando que as pessoas devem comparecer com documento de identidade e preencher uma ficha aqui, já que todos são responsáveis pelo que se pronunciam aqui junto à Assembleia no nosso púlpito. Nós chegamos ao fim de mais uma Assembleia Popular. Lembramos que o programa é gravado todas as quintas-feiras. O programa é gravado aqui ao meio-dia, às quartas-feiras, e exibido todas as quintas, às 9 da noite, com reprise aos sábados, às 10 da manhã. Muito obrigada a você que participa junto conosco aqui deste programa direto da Assembleia Legislativa, onde o cidadão tem voz e tem vez. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube e pelo site da LESP. Até logo mais!